Olá, sou o professor Marlisson, graduado em Matemática. Sou mestrando no mestrado profissional em Matemática em Rede Nacional Profmat. Vamos resolver uma videoaula, uma questão da disciplina de resolução de problemas. Essa questão é do ENC de 2021, da disciplina de MA12, é questão número 8. Temos aqui que envolve o princípio fundamental da contagem e probabilidade. Um ônibus possui 32 poltronas distribuídas em 8 fileiras, ou seja, 4 em cada fileira, 2 em cada lado do corredor. Pergunta-se: se forem os primeiros a entrar no ônibus, de quantas formas uma criança e seus dois responsáveis podem ocupar 3 poltronas do ônibus, de modo que todos fiquem na mesma fileira e um dos adultos fique do lado da criança, sem que esteja separada pelo corredor. Item B. Se outras 29 pessoas já entraram no ônibus, ocupando as poltronas de forma completamente aleatória, deixando apenas 3 poltronas livres, qual a probabilidade de que seja possível as 3 sentarem da mesma forma estabelecida no item anterior? Então vamos à solução. Sendo a criança a primeira pessoa a entrar no ônibus, nós temos que ela tem 32 possibilidades de escolher o lugar onde ela irá sentar-se. Após a criança estar sentada, devemos decidir qual que dos dois responsáveis ocupará a poltrona ao seu lado. Dessa forma, são 2 as possibilidades. Então já temos 32 possibilidades da criança ocupar uma poltrona e 2 possibilidades de um dos seus responsáveis ocupar o lugar ao seu lado. Estando acomodados a criança e um dos seus responsáveis, o outro responsável ele deve ocupar uma dentre as 2 outras poltronas restantes na mesma fileira. Então logo ela tem 2 opções de escolha na mesma fileira. Então logo pelo princípio fundamental da contagem, nós temos que o número de modos da criança e seus 2 responsáveis ocuparem as 3 poltronas na mesma fileira é 128. E isso resolve o item A. O item B cita que, se outras 29 pessoas já entraram no ônibus, ocupando as poltronas de forma completamente aleatória, deixando apenas 3 poltronas livres, qual é a probabilidade de que seja possível as 3 sentarem da mesma forma estabelecida no item anterior? Já que devemos ter que 29 pessoas devem ser as primeiras a entrar, elas têm aleatoriamente 29 modos de escolher dentre essas 32 poltronas disponíveis. Mas isso deve atender o item A, que é deixar 3 poltronas vazias em uma mesma fileira. Logo, essa solução é dada pela combinação de 29 dentre as 32 escolhas de poltronas possíveis, que é o mesmo que a combinação de 3 dentre as 32 poltronas disponíveis, já que essas 3 poltronas devem estar na mesma fileira, atendendo ao item A. Então essa combinação é o número que deve ser dado para que possamos determinar o nosso espaço amostral, que é o total de escolhas, de escolher 3 poltronas dentre as 32 que tem disponíveis. Logo, nós devemos encontrar uma probabilidade, mas que atende o item A. Então, dessa forma, calculando 32 fatorial sobre 3 fatorial vezes 32 menos 3 fatorial, desenvolvendo esse cálculo, temos 32 vezes 31 vezes 5, que é igual a 4.960, os modos de escolher 3 lugares dentre as 32. Bem, do item A, temos ainda que
as 3 poltronas devem estar na mesma fileira e devemos escolher uma das 8 fileiras para que a criança e seus 2 acompanhantes possam se situar. Em seguida, então, escolhida a fileira, nós devemos escolher 3 poltronas dentre as 4 poltronas dessa fileira. Então, teremos uma combinação de escolher 3 dentre as 4 poltronas que estão na mesma fileira, que deve ser escolhida. Então, são 4 modos de fazer essa escolha. Então, pelo princípio fundamental da contagem, de 8 fileiras, dentre a fileira escolher 4 poltronas, teremos 32 possibilidades. Essas 4 modos de fazer essa escolha devido a que essa condição dada, a criança e seus responsáveis, eles devem ocupar poltronas livres, mas que estejam, como as poltronas são separadas por um corredor, a criança sentando numa das poltronas de um dos lados do corredor, um dos responsáveis deve sentar ao seu lado. Então temos 2 opções, que são um dos 2 responsáveis, são 2 opções de um deles sentar ao lado da criança. Se a criança sentar uma poltrona do outro lado do corredor, escolher da sua posição, assim temos uma poltrona que pode ser ocupada por qualquer um dos 2 de seus responsáveis, sendo mais 2 opções. Então, desse modo, temos essas 4 possibilidades. E assim são 32 quando temos as 8 opções de 8 fileiras. Então, portanto, concluímos que a probabilidade pedida é de 32 por 4.960. E simplificando, temos que a probabilidade é 1 sobre 155. E isso resolve a nossa questão.